Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 da manhã, Primeiro Jornal no ar aqui na Prever FM, no dia 12 de setembro de 2024, quinta-feira. Seja muito bem-vindo, você que está nos ouvindo do seu carro, está ouvindo de casa, enfim, está curtindo aqui a Prever FM, estava curtindo as músicas e agora vai ficar muito bem informado. Bom dia, Juliana Marques. Bom dia, Ellen, tudo bem? Tudo certinho. Hoje é dia 12 de setembro, hoje é dia do médico urologista e tem por objetivo contribuir para a conscientização do homem brasileiro quanto à necessidade de cuidar melhor da própria saúde, consultando um médico especializado em diagnosticar e tratar problemas específicos do sistema geniturinário. Palavrinha difícil para começar o dia, né? Muito importante, inclusive, isso, Sim. Se cuidar, né? Tem muitos homens que têm alguns preconceitos, né? Sim, verdade. Hoje também é o dia do operador de rastreamento, em homenagem aos profissionais que desempenham grande e fundamental papel dentro dos processos logísticos de toda a empresa que possui uma frota de veículos. Hoje também é o dia da recreação. O objetivo dessa data comemorativa é incentivar a prática da recreação como forma de lazer e diversão, mas também como estímulo para o desenvolvimento cognitivo e emocional de um indivíduo. E as cidades aniversariantes deste dia são Barra de São Francisco, no Espírito Santo, Canoinhas, em Santa Catarina, Castelo do Piauí, no Piauí, Xorroxó, na Bahia, Ipameri, em Goiás e Jaguariúna, no estado de São Paulo. Agora vamos às manchetes do dia. Debate Harris e Trump. Pesquisas revelam percepção dos eleitores. Uso de inteligência artificial auxilia na resolução de crimes. Preços caem 0,02% em agosto, na primeira deflação do ano. Salário dos professores no Brasil é metade da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Programas com a agenda do final de semana em Botucatu. E hoje, nosso bate-papo é com Paola Nicole Franco. Ela é médica veterinária no CEMPAS, o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia, aqui da Unesp, aqui de Botucatu. Agora nós vamos... Tá todo mundo curioso para saber, na verdade, né? Nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo hoje, Juliana. A previsão do tempo fica muito semelhante em relação a ontem, vai ser bem quente ainda o dia, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. E haverá sol com algumas nuvens à tarde, e olha só, a noite será estrelada. Eu adoro céu estrelado. Mas a gente vai conseguir ver as estrelas ou vai ter fumaça na frente? A previsão é que sim, a noite será então estrelada, vamos ver. Amanhã a gente conta. Sim. E a média de umidade relativa do ar é 31%, ela varia entre 19% e 43%, lembrando que é uma umidade muito baixa, porque o considerado adequado pela Organização Mundial de Saúde é a partir de 50%. Ou seja, hidrate-se bem. Sim. E nos próximos dias, uma nova frente fria se desloca em direção à região central do Brasil, trazendo alívio temporário para algumas áreas afetadas por calor extremo e fumaça densa. No entanto, essa frente fria não será capaz de dissipar completamente o bloqueio atmosférico responsável pela onda de calor que afeta grande parte do país. A passagem dessa frente fria trará chuva para o sul, centro-oeste e sudeste. No sul, onde a semana foi marcada por um contraste intenso de temperaturas, o sistema promoverá uma redução significativa de calor. Os estados mais impactados serão Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, as temperaturas cairão de forma acentuada, aliviando o desconforto do calor. No centro-oeste, os destaques serão Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul de Goiás, que sentirão a redução de temperatura no final de semana, quando o sistema alcançar essas regiões. Já no sudeste, o sistema favorecerá a redução de calor extremo, com ênfase em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, onde as temperaturas devem ficar mais amenas. Apesar do alívio trazido pela frente fria, a onda de calor e o bloqueio atmosférico não irão se dissipar completamente. O sistema que originou a onda de calor permanece ativo no centro-norte do Brasil. Após o deslocamento da frente fria para o Atlântico, a massa de ar quente voltará a se espalhar sobre os estados do Cone Sul. Por isso, o alívio será temporário e o calor poderá retornar nos dias seguintes. Com as queimadas na região central da América do Sul, abrangendo áreas do Brasil, Bolívia e Paraguai,
A fumaça continuará a se espalhar nos próximos dias. O avanço da frente fria na sexta-feira ajudará a limpar a atmosfera no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas redirecionará e concentrará a fumaça nas regiões sudeste e centro-oeste. Infelizmente, não há uma previsão concreta de melhora significativa na qualidade do ar, já que as queimadas devem continuar intensas. Então, por mais que venha a frente fria, venha um pouquinho de chuva, diminua as temperaturas, a gente não tem previsão dessa melhora significativa do ar, né? Ou seja, ontem a gente noticiou aqui São Paulo, né, a capital, estava no segundo dia consecutivo de pior qualidade do ar, ontem foi o terceiro dia. Sim. Foram 3 dias consecutivos de qualidade do ar péssima em São Paulo. Então a tendência, infelizmente, é continuar, pelo menos a qualidade do ar é continuar ruim. Sim, é muito complicado conviver nessa situação, né? A gente fica péssimo, garganta, nariz, saúde. Não, tá tudo, o corpo inteiro reclama Sim. disso. E você comentou das queimadas também, inclusive os moradores do sul do país registraram chuva preta. Dessa eu nem sabia desse fenômeno. Uhum. Moradores de cidades da região sul do Rio Grande do Sul registraram um fenômeno de chuva preta. Os relatos são de cidades como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte. E a chuva teria acontecido na segunda-feira. Segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, a fuligem da fumaça das queimadas se misturou com a chuva, gerando a cor preta. A meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, afirma que o fenômeno também foi observado em cidades do norte do Uruguai, na fronteira com o Rio Grande do Sul. A previsão de chuva para os próximos dias pode provocar o fenômeno em outras partes do estado também. E para quem tem curiosidade, dá uma gulgada aí para procurar as fotos. Quem recolheu a água da chuva em baldes, você vê realmente a água preta. Imagina você suja, esperando a chuva e ela vem dessa forma, carregada misturada com de fuligem. Você espera a chuva e ela vem carregada de fuligem junto. Deve dar mais desespero ainda, né? Esse céu todo cheio de fumaça, a hora que a chuva vem, ela vem preta. E pra quem recolhe água da chuva pra reutilizar em casa, como é que você reutiliza essa água? Não, cheia de fuligem é deplorável desse jeito, mesmo. não é? Bom, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de uma coisa diferente, pelo menos. Vamos falar da notícia inusitada do dia, aquela notícia diferente, curiosa, porque uma expressão brasileira está sendo utilizada diariamente na Coreia do Sul e a gente nem imagina, viu, Juliana? Qual é? Nos últimos anos, o mundo percebe uma espécie de aumento na popularidade e a influência cultural sul-coreana, graças às várias séries de K-drama, dramas coreanos, também chamados de doramas, as faixas de K-pop que conquistam cada vez mais fãs, inclusive toca aqui na Prever FM também. Porém, um fato curioso sobre os sul-coreanos, muitos podem não saber, é que eles também já incorporaram algumas expressões de outras partes do mundo, inclusive do Brasil. Quando alguém que vive na Coreia do Sul pretende dizer que algo está indo bem, é como levantar o polegar e dizer, tá bom. Pessoas do mundo todo podem não entender a expressão e acabar pensando se tratar de apenas um coloquialismo sul-coreano, mas para nós, brasileiros, essa expressão é inconfundível. E ela define muito bem, né, esse estado. Em 1989, uma marca lançou um comercial de suco de laranja em parceria com o cantor pop Lee Soo-man, suficiente para que a propaganda se tornasse uma febre nacional. No vídeo, é possível assistir o homem sobrevoando grandes plantações de laranja no Brasil e explica que aqui é onde as melhores frutas são encontradas para o suco. Então, quando ele encontra o que seria a melhor fruta, ele olha para a câmera e diz, tá bom. Em seguida, ele toma um gole do suco, levantando o polegar em sinal de aprovação em seguida. E em sequência, todo mundo, né, os produtores, vendedores e consumidores caem no samba, no nosso famoso gênero musical, numa grande alegria. Então, tá bom. Eu achei demais essa apropriação cultural deles. Não é? Porque define exatamente esse estado de espírito que tá tudo bem, tá bom. Tá tudo certo, tá tudo nos conformes, então tá bom. E legal essa relação entre Brasil e Coreia do Sul, porque realmente aqui no Brasil a gente tem muitos fãs de doramas, de K-pop, pessoas que são obcecadas, que sonham em ir pra lá, se sentem parte. Verdade. Então é legal. Prever FM 6 e 9. Esporte. Muita emoção na Copa do Brasil, tá rolando aí as quartas de final no jogo da volta. E ontem, na Neoquímica Arena, o Corinthians precisava vencer o Juventude para se classificar às semifinais. O começo do jogo foi como esperado, com o Alvinegro em cima e o time de Caxias se defendendo.
Aos 29 minutos, a pressão deu resultado. Em uma bola mal afastada pelo Juventude, Yuri Alberto tocou para Thales Magno, que serviu Romero. O Juventude reagiu bem e empatou pouco depois em lance confuso e polêmico do zagueiro Zé Marcos com o goleiro corintiano Hugo Souza. Foi com Rodrigo Garro em finalização de fora da área que terminou com Zé Marcos desviando contra. O resultado levava a decisão aos pênaltis, mas o Corinthians queria mais e aos 51 minutos, Coronado cobrou escanteio para André Ramalho fazer o 3-1, classificando a equipe para as semifinais. Para o técnico Ramon Dias, o Corinthians fez tudo muito bem e a vitória tem valor especial pelo momento do time. Hoje os corintianos estão muito felizes, inclusive Lorival. Bom dia, Lorival, parabéns. Parabéns e aí. Eu quero dizer que me acordaram ontem com rojões, tá? Inevitável isso. Eu já tava bem tranquila, já dormindo, de repente, falei, nossa, tá bom, o Corinthians ganhou, já entendi. É só futebol, Obrigada. calma. E o Atlético Paranaense perdeu para o Vasco nos pênaltis nesta quarta-feira na Liga Arena e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer por 2-1 no tempo normal, mesmo o placar do jogo de ida, o Atlético foi superado nas penalidades máximas. Léo Jardim defendeu o pênalti de Canóbio, que decretou o 5-4 para o time carioca na disputa alternada. O Atlético buscou a desvantagem da ida logo na primeira etapa, com gols de Coelho e Zapelli. Ainda antes do intervalo, o jogo ferveu com a expulsão do atacante Rian, após agressão a Esquivel, aos 41 minutos. No entanto, apesar da inferioridade numérica, o Vasco descontou logo em seguida com o Vegete. Aos 44, o atacante, forte na bola à área, ganhou da zaga rubro-negra e cabeceou firme após o cruzamento de Lucas Piton. E na etapa final, o Atlético se lançou ao ataque e pressionou o resto do jogo. O goleiro Léo Jardim fez boas defesas no chute de Coelho e na testada de Mastriani. Canóbio e Coelho desperdiçaram boas chances na cara do gol e Pablo cabeceou com perigo pela linha de fundo. E hoje, o São Paulo visita o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, tentando reverter o cenário do confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h45 de Brasília na Arena MRV. É tarde, hein? Bastante Eu vou ter tarde. que ver o resultado só amanhã para contar. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, na grade aberta, e pelo Premiere, através do serviço de pay-per-view, no canal Sport TV, na grade fechada, e também pelo Prime Video, via streaming. Na ida, o São Paulo foi derrotado por 1-0, em pleno Morumbis. A equipe de Zubeldia, portanto, precisa ganhar por 2 ou mais gols de diferença para avançar de fase. Vai ser emoção esse jogo também. Vai. Um triunfo simples por 1 gol de vantagem leva o duelo para a decisão por pênaltis. Já o empate, uma nova derrota, elimina o tricolor. Ambos os times não entraram em campo durante a data FIFA. O São Paulo jogou pela última vez no domingo passado, 1 de setembro, quando perdeu para o Fluminense por 2-0 no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, por sua vez, vem de uma virada contra o Grêmio em Porto Alegre no mesmo dia. O jogo também era válido pela Série A do Brasileirão. E também tem Flamengo e Bahia. Os times se enfrentam nesta quinta-feira no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h45 também de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão pela Globo, Premiere, Sport TV e Prime Video. A equipe rubro-negra leva vantagem após ganhar de 1-0 fora de casa. Agora, com um simples empate, avança para as semifinais da competição. O rubro-negro teve a pausa da data FIFA, isso serviu para os atletas terem um tempo maior de descanso, e o Tite conseguiu aproveitar mais os treinos junto com os novos reforços. Além disso, a tendência é que alguns atletas voltem de lesão e sejam no mínimo relacionados para o duelo, como é o caso do Gabigol e do Arrascaeta. Já o Bahia não tem nenhum desfalque, seja por lesão ou suspensão. Somente o atacante Biel é dúvida para o jogo por dores nas costas. Ceni deve levar a campo o que tem de melhor para essa decisão. E também teve jogo do Brasileirão. Ontem, pela 19ª rodada atrasada, o Fortaleza foi derrotado pelo Internacional por 2-1 na noite dessa quarta-feira no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado abriu o placar com Alan Patrick aos 21 minutos do primeiro tempo. Tite empatou o jogo para o Fortaleza aos 47 do primeiro tempo e Gustavo Prado marcou o gol da vitória do Inter aos 43 do segundo tempo. Com o resultado, Fortaleza se manteve com 48 pontos, 2 do líder Botafogo, que tem 50, mas com o mesmo número de jogos, 25.
O Leão volta a jogar contra o Atlético Paranaense no sábado, às 18h30, na Liga Arena, em Curitiba. Também muita emoção no Brasileirão. Não, e quarta-feira é dia de futebol, né? Então não é de se estranhar que ontem tenha acontecido tanta coisa. Aconteceu muita coisa mesmo. Né? E tem mais pra rolar hoje também, né? Mas enquanto isso, o Vini Júnior reconheceu seu mau momento, falou da falta de confiança da seleção e até se desculpou com a torcida. O atacante Vinícius Júnior pediu desculpas à torcida brasileira pela derrota da seleção por 1-0 diante do Paraguai na noite de quarta-feira. O jogador do Real Madrid reconheceu um momento complicado, falou em falta de confiança coletiva e pediu tempo para que o time se encaixe na metodologia de trabalho do técnico Dorival Júnior. Ele afirmou: "Sabemos da situação que estamos vivendo. Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação. Todo mundo vai voltar para casa e refletir sobre o que podemos fazer para voltar a jogar bem, ganhar os jogos com mais facilidade." Com resultado negativo, o Brasil estacionou nos 10 pontos ganhos e ocupa a 5ª colocação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Paraguai, 7º colocado e dentro da zona de repescagem, possui apenas 1 ponto a menos do que a seleção. Na visão de Vini, a confiança é ponto-chave para explicar o momento delicado do time verde e amarelo. Destaque na Europa e um dos 30 selecionados para a disputa da Bola de Ouro, o atacante falou sobre as diferenças de seu rendimento na Espanha para os Jogos da América do Sul. Ele afirmou: "Sei do meu potencial, do que posso fazer pela seleção. Claro que está sendo um processo muito complicado, porque quando a confiança não vem, os gols não vêm. Acaba complicando mais. Estou focado em fazer o melhor ao meu país. Estou com a cabeça focada em ajudar. Nem sempre vou fazer os gols, não é tão fácil quanto parece. Sei da minha confiança, sei de tudo que represento. Eu estando melhor, vou dar tranquilidade aos demais." Realmente não é fácil, ele quis mostrar aí a opinião dele, eu acho que é interessante ele dar uma satisfação aí pra torcida, né? Sim, é importante inclusive que os demais pensem da mesma forma, porque ele também não pode pegar tudo pra ele, né? Sim. Pegar toda a responsabilidade pra ele. Acho que a seleção brasileira tá num momento de adaptação, mas a gente espera que nos próximos jogos ganhe, né? A gente só espera porque fica complicado também se a gente pela primeira vez na história fica fora da Copa do Mundo. Não. Maldade. Aí não dá, né? Bom, e Prever FM 6:17, de helicóptero e traje de gala, o Memphis Depay chegou à sede do Corinthians. Após ser recepcionado no aeroporto pela torcida do Corinthians na manhã desta quarta-feira, Memphis Depay chegou de helicóptero ao Parque São Jorge, sede do clube, onde foi recebido pelo presidente Augusto Melo. O atacante de 30 anos também se encontrou com torcedores na ocasião. Depay conheceu as instalações do clube, além de fazer uma tour guiada com o historiador no Memorial Corinthians. Ontem foi um dia feliz para os corintianos, tá vendo né? Só? Só coisa boa. Prever FM 6:17, a Associação Colombiana pediu punição exemplar a Dibu Martínez por agressão a cinegrafista. O tapa que Dibu Martínez deu na câmera após a derrota da Argentina nas eliminatórias sul-americanas repercutiu na Colômbia, local da partida. A Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos exigiu punição exemplar ao goleiro argentino por parte da FIFA. Em entrevista, o cinegrafista envolvido comentou a situação. Johnny Jackson disse ter sentido muita raiva no momento da agressão. Ele afirmou: "Eles dão um apito final e, como cinegrafista, vou sempre em busca de reações. Simplesmente entro em campo, vejo Dibu, vejo ele cumprimentando um goleiro, reservo e me aproximo deles. E do nada, Dibu me derrubou. Isso me deixou com raiva, muita raiva, porque eu estava trabalhando, assim como ele estava fazendo." Não foi errado disso dele também, né? Dos 2 gols sofridos por Dibu, o segundo foi de pênalti convertido por Rames Rodrigues. Na rodada anterior das eliminatórias, o goleiro levou o troféu da Copa América à virilha. A vitória sobre o Chile no Monumental virou palco de festejo pelo título do torneio continental. Foi uma repetição da imagem obscena da Copa de 2022, quando se destacou nas penalidades máximas contra a França e chocou com a comemoração. A Argentina sofreu a segunda derrota nas eliminatórias, mas continua líder, com 18 pontos. Em outubro, a tricampeã mundial vai enfrentar a Venezuela fora e Bolívia em casa. Então, aí você fica nervoso e você dá um tapa na câmera de um cara que tá trabalhando. Não é justificável, né? Eu imagino a raiva do cara que tava trabalhando e levar um tapa na câmera. Do nada. Fala, se eu tô fazendo meu trabalho aqui, tal. Esses momentos aí no futebol acontecem, né? Então, o pessoal da cabeçada até, né? Quem dirá um tapa na câmera. Pois é.
Bom, Juliana, nós estamos agora às 6h19 aqui dessa manhã de quinta-feira. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial aqui do Primeiro Jornal e já voltamos. A sua cidade no Primeiro Jornal. Prever FM 6h23 e o Primeiro Jornal tá de volta. Você queria dar bom dia, Juliana? Bom dia, pessoal que está acompanhando aqui o Primeiro Jornal, você que está acordando agora, você que está indo para academia ou de repente está indo para o trabalho. Já tá na academia desde as 5 da manhã. Muito obrigada por acompanhar a gente. E as caronas também dos motoristas de Uber, né? Que são a maioria. Com certeza, muito importante. Tá todo mundo trabalhando já e se informando aqui com a gente também. Bom dia também para vocês. E a Feira do Empreendedor Sebrae vai acontecer em outubro. O Sebrae São Paulo, por meio do Escritório Regional de Botucatu, está com as inscrições abertas para a missão que vai levar empresários da cidade para a Feira do Empreendedor 2024. As visitas ao evento serão nos dias 12 e 14 de outubro. As inscrições gratuitas podem ser feitas no Sebrae, localizado à Rua Dr. Costa Leite, número 1570. A FE24 chega à 13ª edição com o tema Criando Conexões. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer produtos e serviços inovadores, fazer network e participar de palestras e consultorias em temas como gestão, inovação, marketing, finanças, exportação, sustentabilidade, transformação digital, entre outros. Quem conta mais aos ouvintes aqui do Primeiro Jornal é o Vitor, do Sebrae aqui de Botucatu. Olá, ouvintes da Rádio Prever FM. Aqui é o Vitor do Sebrae de Botucatu. Estou aqui para fazer um convite especial. Você que deseja empreender ou já tem o seu próprio negócio, você não pode perder essa oportunidade de participar da maior feira de empreendedorismo do mundo, que é a Feira do Empreendedor. Todos os anos o Sebrae promove essa feira e esse ano a feira está com mais de 50 mil metros quadrados, mais de 1.200 expositores, uma previsão de mais de 120 mil visitantes na feira. E lá você vai poder ter grandes atrações, grandes palestrantes, teremos mais de 28 arenas com eventos acontecendo em cada uma dessa arena, arenas de inovação, de marketing, de negócios digitais, para que você possa ir lá e ter uma experiência que vai te ajudar no seu negócio ou, se você deseja empreender, tirar sua ideia do papel e colocar em prática. Então, participe conosco, a feira vai acontecer do dia 11 ao dia 14 de outubro. No dia 12 e 14, no sábado e na segunda, nós teremos um ônibus saindo aqui do Sebrae de Botucatu, levando você para participar desse grande evento. E o melhor de tudo isso gratuitamente, 100% subsidiado pelo Sebrae. Então venha fazer sua inscrição aqui no Sebrae, fica na Rua Dr. Costa Leite, 1570, para que você participe desse grande evento. Restam poucas vagas, a gente já está divulgando desde a semana passada, então não deixe para a última hora, participe e venha conosco participar da Feira do Empreendedor 2024. Um grande abraço. Prever FM 6h26 e a Câmara Municipal de Botucatu aprova Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. Na noite da última segunda-feira, dia 9 de setembro, os parlamentares botucatuenses se reuniram em sessões ordinária e extraordinária. A ordem do dia da sessão ordinária começou com a solicitação de vista parlamentar para os projetos de lei complementar relacionados às diretrizes orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e a readequação de recursos na Secretaria de Zeladoria. Ambos os projetos deverão retomar a pauta na próxima sessão. Durante a sessão extraordinária, o projeto de lei número 101/2024, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, recebeu uma emenda antes do início da sessão. No entanto, a emenda foi rejeitada por ser considerada inconstitucional de acordo com o parecer jurídico. Foi solicitado por um parlamentar um intervalo de 10 minutos e a concessão da tribuna para a vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, Fernanda Quadrado, a fim de discutir questões importantes sobre o projeto. Fernanda expressou sua indignação pelo fato de a matéria não ter sido previamente discutida pelo Conselho, pedindo maior clareza e respeito no processo. O projeto retornou à discussão após a sessão da semana passada, quando foi solicitado um pedido de vista parlamentar. Segundo a vereadora responsável pelo pedido, a criação de um fundo impossibilita o repasse anual de recursos destinados à preservação ambiental de Botucatu, já que os recursos seriam disponibilizados de uma só vez ainda neste ano, sendo utilizado exclusivamente para a construção do Parque da Represa do Rio Pardo.
Na semana anterior, o projeto havia sido adiado devido a dúvidas em relação à matéria apresentada. 5 parlamentares utilizaram a tribuna durante a sessão extraordinária. Foi proposta a possibilidade de adiamento da matéria, porém, essa sugestão foi rejeitada, pois não é permitido solicitar novo adiamento ou vista em sessão extraordinária. O projeto foi aprovado com 8 votos favoráveis e 2 contrários. Os recursos do fundo criado pela lei serão destinados ao custeio de obras e serviços, conforme o contrato de concessão celebrada entre a URAE Sudeste e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O fundo tem como objetivo apoiar e dar suporte às ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura do município. Em maio de 2024, foi aprovada a lei que autorizou o Poder Executivo a aderir ao contrato de concessão firmado entre a Sabesp e a URAE Sudeste. Esse contrato de concessão de saneamento estabelece um acordo entre o governo e uma empresa privada que se responsabiliza pela operação, manutenção e expansão dos serviços de água e esgoto. Prevere FM 6h28. Serviço de ambulatórios especializados em infectologia Domingos Alves Meira celebra 20 anos em Botucatu. Nesta segunda-feira, 9 de setembro, o Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia Domingos Alves Meira, o SAES-DAN, de Botucatu, comemorou 2 décadas de atuação. Durante esses 20 anos, o SAEI-DAN tem oferecido uma assistência humanizada e multiprofissional a pessoas vivendo com HIV, AIDS, hepatites crônicas pelo vírus B e C e infecções pelo HTLV 1 e 2. Além disso, o serviço oferece também atende indivíduos vítimas de acidentes ocupacionais envolvendo material perfucortante ou biológico, casos de violência sexual e exposições sexuais consentidas que apresentam risco biológico de transmissão das infecções mencionadas. Manuel Conde de Oliveira, um dos muitos pacientes que passaram pelo SAEI, compartilhou seu relato sobre como encontrou a oportunidade de recomeçar após o diagnóstico. Ele mencionou que, no bloco, os profissionais dedicados os acolhiam, permitindo que fossem fracos, inseguros e temerosos em relação ao dia seguinte. Manuel também destacou que, ao olhar para a experiência que teve ao fazer parte do SAEI-DAN, lembrou-se de pessoas que não se amedrontaram pelo risco de contaminação e lutaram bravamente para que chegassem onde estão hoje. No primeiro semestre de atividades, o antigo Hospital Dia havia realizado 3.276 consultas. Hoje, o SAEI-DAN, uma unidade própria da FAMESP, realiza mais de 20 mil consultas ambulatoriais por ano. Só em 2023 foram 26 ambulatórios realizados por semana, atuando em uma área de aproximadamente 68 municípios. Ao apresentar os avanços no tratamento de HIV e AIDS e o crescimento do serviço ao longo de 20 anos, Alexandre Naime Barbosa, diretor de assistência do SAEI-DAN, afirmou que, no âmbito de assistência, ensino, pesquisa e extensão, o serviço atua com muita eficácia. Muito importante, né? Esse trabalho com HIV e AIDS, a gente sabe que por muito tempo existiu preconceito, né, contra essa doença. Parabéns aí ao SAEI-DAN. Parabéns pelos 20 anos aí de história. E agora chegou aquela hora que a gente se programa já pro final de semana, né, Juliana? Você já sabe o que você vai fazer? Quinta-feira já é quase sexta, né? Sextou com o quê? A Patrícia falou isso pra mim hoje. Sextou com o quê? Olha, ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho certeza que a Tata vai ajudar a gente a decidir. Eu acho que a melhor forma da gente se programar é com a agenda do final de semana. Qual a agenda pro fim de semana? O Primeiro Jornal te dá boas dicas. Bom dia, Ellen, bom dia, Ju, e pra você que tá ouvindo o Primeiro Jornal. Nesse final de semana nós temos uma agenda cheia pra você curtir muito, que inclusive começa hoje. Às 19 horas tem sessão Pontos Mis com o filme Sabrina, na Pinacoteca, Rua General Teles, número 1040. Às 19h30, no Teatro Municipal, tem a programação gratuita e para todas as idades. É o espetáculo Sonho de Artista, com a Cia Borbolina. Os ingressos devem ser retirados no site da Mega Bilheteria. Na sexta-feira, 13, às 19 horas, tem Cine Teatro com O Meu Passado Me Condena, na sede do CCRJ, Rua Batista Pesavento, número 213. A Musitour traz MPB com Caio Jacóia e na voz e violão Mariana Costa, às 10 horas de sábado na Praça do Bosque. E no domingo, ao meio-dia, Caroline Violeira com música caipira raiz na Capela Ana Rosa, Avenida Mário Barbieres, sem número. E ainda tem Joga Cuesta, das 14 às 20 horas no Shopping Parque Botucatu.
Bastante coisa nesse final de semana, hein? E já dá pra gente se programar também, começar a se programar, pensar já na semana seguinte, já, na semana que vem. Porque semana que vem tem As Loucuras do Meu Anjo de volta a Botucatu. Com direção de Maurício Canguçu e texto de Júnior de Souza, a comédia romântica As Loucuras do Meu Anjo, com Beatriz Campos e Bernardo Filaretti, será representada no dia 20 de setembro. A entrada é garantida com a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. Então já vai se programando para prestigiar As Loucuras do Meu Anjo na semana que vem, dia 20, às 20 horas, no Teatro Municipal de Botucatu. E lembrando que a Beatriz Campos já esteve aqui no Primeiro Jornal. Já esteve aqui, já falou inclusive do espetáculo. Semana que vem tem essa nova oportunidade para quem não assistiu o espetáculo no mês passado, pode assistir agora. Inclusive quem quiser saber mais sobre a peça pode ver a entrevista no nosso canal do YouTube, não é mesmo? Exatamente, é só procurar no YouTube, @PreverFM, tem lá entrevista com Beatriz Campos, vai lá que vai estar todas as informações do espetáculo, a entrevista completa ali com a gente. E além de todas as entrevistas que a gente realiza aqui no Primeiro Jornal, estão lá no YouTube. É isso mesmo. E o Primeiro Jornal em si também. É verdade. Fica lá também, se você perdeu de manhã, você pode assistir depois também. Prever FM 6h34 e, infelizmente, está tendo um aumento de casos de Covid aqui em Botucatu. De acordo com dados do Ministério da Saúde, Botucatu registrou o 5º maior pico de casos de Covid-19 de 2024 na penúltima semana de agosto. Nesse período, correspondente à 34ª semana epidemiológica, de 18 a 24 de agosto, foram diagnosticadas 71 pessoas com a doença. Na semana seguinte, a 35ª, o número caiu para 13. O último registro com um número considerável de casos havia sido abril, quando foram registrados até 160 ocorrências em uma semana. Até a última contagem, em agosto acumulou 111 casos, o que representa um aumento de 54% em relação a julho, que teve 72 casos. Até o momento, o município de Botucatu contabiliza 1.371 casos acumulados neste ano, com uma incidência de aproximadamente 935 casos a cada 100 mil habitantes. Além disso, foram registrados 9 óbitos. Esse cenário representa uma redução em relação ao mesmo período de 2023, quando o município teve quase o dobro de casos, totalizando 2.679. Apesar da diminuição na incidência em comparação com o ano anterior, o recente aumento nos casos de Covid-19 gerou preocupações. De acordo com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, houve um aumento nos casos graves de Covid-19 e de rinovírus no Brasil, conforme registrado na última edição do Infogripe. E além disso, uma reportagem do G1 revelou que o estado de São Paulo registrou um aumento de 66% nos casos notificados de Covid-19 entre julho e agosto deste ano, uma tendência também observada em Botucatu. As notificações subiram de 236 para 392, de acordo com dados do Instituto Fiocruz, com um aumento significativo a partir de 28 de julho a 24 de agosto. Além disso, o Instituto estima que os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram 45% no mesmo período. Diante desse novo aumento de casos de Covid-19, a administração das doses anuais de reforço da vacina tornam-se ainda mais crucial. Atualmente, o Ministério da Saúde disponibiliza essas doses para idosos, pessoas imunossuprimidas com mais de 5 anos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde e outros grupos de risco. Aqui em Botucatu, conforme dados obtidos aqui pelo Primeiro Jornal, junto à Prefeitura Municipal, a vacina também está disponível para esses grupos prioritários. No entanto, a adesão à vacina tem sido baixa na cidade. As vacinas podem ser obtidas em todas as 23 unidades de saúde do município e nas 2 salas de vacinação noturnas, na Policlínica CSI, em frente ao Senac, e no Centro de Saúde Escola, na Vila dos Lavradores. E é importante a gente lembrar que a vacina não te impede de pegar Covid, mas diminui bastante os impactos caso você seja infectado, né? Vai ter reações bem menores, é o que a gente espera, pelo menos. E protege, né? E tá disponível para esses grupos de risco que precisam tomar, né? São mais propensos aí a desenvolver casos graves, a pegar a Covid, então é muito importante que as pessoas se conscientizem e tomem a vacina. E é importante a gente saber que a Covid não acabou. Ela tá por aí, que ela tá rolando. Síndrome gripal, problemas respiratórios não falta nessa época, ainda mais com o tempo seco do jeito que tá. Inclusive, nós temos um caso de Covid aqui, né? Sim.
O Márcio não está conosco essa semana, Márcio Paz de Almeida, justamente porque está se recuperando de Covid em casa. E começa parecendo um resfriadinho comum, parecendo aí uma alergia, de repente você vê, é Covid mesmo. Quando você menos espera, você faz um teste e é Covid. Por isso é muito importante se vacinar. A gente não pode ignorar que a Covid está por aí ainda, né? Prever FM 6h37, o Jardim Botânico terá atividade de observação da Superlua em Bauru. Estão abertas as inscrições para a atividade de observação da Superlua no Jardim Botânico Municipal de Bauru, que será no dia 17 de setembro. O evento é gratuito, mas devido à capacidade de carga do mirante, as vagas são limitadas e é necessário realizar uma pré-inscrição no site do Jardim Botânico até quinta-feira, dia 12. O sorteio das vagas será realizado na sexta-feira, dia 13, amanhã. A atividade é em comemoração aos 30 anos do local e é realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e em parceria com o Observatório Didático de Astronomia Leonel José Andriato da Unesp de Bauru. Para a atividade, é recomendado que os participantes usem vestimentas adequadas para caminhada em trilhas, como calça comprida e sapato fechado, além de repelente para insetos. Os participantes poderão trazer alguns binóculos para observação, máquinas fotográficas para registro e lanternas para caminhada. Em caso de chuva, a atividade será cancelada. O Jardim Botânico fica na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ESP 225, no quilômetro 232, acesso pelo Zoológico Municipal. De acordo com o professor Rodolfo Lang, a chamada superlua na astronomia é a ocasião na qual a Lua, em sua fase cheia, se encontra próxima ao seu perigeu, ponto da órbita mais próxima da Terra. O professor explicou que a superlua pode apresentar-se com um diâmetro aparente cerca de 6% maior e 11% mais brilhante do que uma lua cheia padrão. A programação começa às 17 horas com encontro no Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Bauru. Às 17h30 tem a caminhada até o mirante do Jardim Botânico. Às 17h54 tem o surgimento da Lua no horizonte. E às 19 horas o retorno ao Centro de Educação Ambiental e encerramento das atividades. Olha só, a gente viu, né, aí nos últimos tempos uma lua linda aparecendo. Recentemente a lua tem ficado até um pouco alaranjada, né? A lua tá laranja, é isso mesmo. Por causa do tempo seco, mas que legal, né? 6% maior e 11% mais brilhante do que uma lua cheia padrão. A lua já é linda, eu adoro a lua. Ainda mais ela, imagina, ela mais perto, mais brilhante, deve ser incrível. Sim, e essa atividade de observação, caminhar pra ver a lua, me parece bem filme, assim. Verdade. Acho bem legal. Verdade mesmo. É uma boa atividade. Prever FM 6h40, 20 para as 7. Agora nós vamos a mais um intervalo e já voltamos. Primeiro Jornal. Prever FM. Prever FM 6h42, o Primeiro Jornal está de volta e o debate Harris versus Trump. Pesquisas revelam percepções dos eleitores. Kamala Harris e Donald Trump se enfrentaram na noite dessa terça-feira no debate da ABC News. Uma pesquisa feita pela rede de TV norte-americana CNN aponta que 63% dos eleitores acreditam que a democrata teve um desempenho melhor. Trump foi mais bem visto por 37%. O jornal The Washington Post fez uma pesquisa qualitativa para ouvir a opinião de eleitores indecisos de estados decisivos. A grande maioria, 23 dos 25 entrevistados, disse que Kamala foi melhor que Trump no debate. Os entrevistados concordaram mais com Kamala quando a democrata falou sobre saúde, aborto e Ucrânia. Por outro lado, segundo o jornal, Trump foi ligeiramente mais bem avaliado ao falar sobre economia. Além disso, a maior parte dos eleitores disse que as afirmações de Trump sobre imigração não faziam sentido. Em determinado momento, ele chegou a dizer que imigrantes estavam roubando e comendo pets de moradores de uma cidade de Ohio, o que é falso. O canal de notícias MSNBC também indicou a vitória de Kamala Harris, afirmando que ela foi mais qualificada e presidencial. A reportagem também destacou a mentira de Trump sobre animais de estimação. Já o site político disse que Kamala desequilibrou Trump e conseguiu aparecer mais do que republicano. Essa foi a primeira vez que Kamala Harris e Donald Trump se encontraram. O debate entre os dois provavelmente será o único até as eleições que estão marcadas para o dia 5 de novembro. Kamala tem 59 anos e é atual vice-presidente dos Estados Unidos e, se vencer o pleito, será a primeira mulher eleita presidente do país. Já Donald Trump tem 78 anos e foi presidente entre 2017 e 2021. Ele tentou a reeleição em 2020, mas foi derrotado por Joe Biden. Especialistas previam que o debate fosse focado na forma como cada um atuou enquanto esteve no
governo. Questões que envolvem economia, inflação e segurança na fronteira são pontos importantes dessas eleições. Além disso, havia uma expectativa de que ambos trocassem ataques e acusações. Durante a campanha, Kamala tem se referido ao republicano como uma ameaça à democracia. Já Trump tenta pintar a democrata como uma radical de esquerda. Eu vi alguns trechos do debate, teve alguns momentos bem quentes, assim, polêmicos, e realmente o Trump chamou a Kamala até de marxista, né? E é interessante que quando ele traz essas falas aí que não procedem, ela fica com uma cara do tipo, o que você tá falando? Mas da onde ele tirou essa informação de que imigrantes estão comendo pets? Não faz o menor sentido. Completamente falso. E o debate tem sido muito comentado aqui no Brasil também, nos jornais. Na internet também as pessoas estão comentando. Inclusive, eu dei uma olhada ontem. Uma das principais pesquisas no Google tem sido Taylor Swift. Você sabe por quê? Não faço a menor ideia. A Taylor Swift declarou apoio a Kamala Harris. E ela é uma das artistas mais famosas do mundo, né? Uma das mais seguidas no Instagram. Mais influentes no momento. Sim, e os especialistas estão discutindo até como as influências na internet podem acabar influenciando politicamente, né? Porque hoje em dia a política se mistura com a rede social. É verdade, na verdade tudo se mistura, né? Até aqui no Brasil, quantas coisas não foram feitas pela população, pela massa em geral, Sim, sendo influenciadas pelos influenciadores digitais. é verdade. Tem toda a razão. Muita coisa acontece, inclusive, por que na política ia ser diferente, né? E falando ainda de tecnologia, olha só, o uso de inteligência artificial auxilia na resolução de crimes. A operação que prendeu um médico por armazenar 13 mil imagens de exploração sexual infantil há um mês em Santa Catarina foi motivada por um alerta emitido pelo Google. A plataforma bloqueou a conta do usuário e o caso foi reportado às autoridades. Os dados chegaram à CyberGaeco, força-tarefa do Ministério Público, que capturou o clínico geral em 31 de julho após investigação. A partir do que foi advertido a investigação, ainda se descobriu que o homem também fazia gravações clandestinas de pacientes durante os atendimentos. As informações são do promotor que atuou no caso, Diego Barbiero, também coordenador do órgão. Para ele, a prisão do investigado demonstra a complexidade das investigações que envolvem a internet, ao mesmo tempo que mostra como é possível frear esses crimes com o auxílio das empresas que atuam no mundo virtual. O promotor explicou que a investigação de gravação clandestina de pacientes dificilmente teria começado se não fosse pelo alerta do Google, relacionado ao armazenamento de material contendo exploração sexual infantil. Com o uso de inteligência artificial, monitorando constante e a ajuda de entidades internacionais, o Google detecta as atividades ilegais de usuários e avisa as autoridades sobre os crimes. Cada vez mais comum, o abuso sexual infantil no meio digital bateu o recorde em 2023 no país. Foram 71.867 denúncias no ano passado, número 28% superior ao recorde anterior de 2008, de 56.115 casos, denúncias, né? Em relação a 2022, houve alta de 77,1%, segundo a Safernet Brasil. Então, a gente fala muito da inteligência artificial, de como ela é usada, inclusive para deepfakes, né, para criar notícias falsas, mas ela pode ser usada para o bem aí também. Como já disse o Marcelo Bueno, né, o professor aqui que estuda inteligência artificial, ele já falou sobre o fato dessas novas tecnologias poderem ser usadas muito bem pelos seres humanos para otimizar processos e, nesse caso, até para solucionar crimes, né? A verdade é que a tecnologia ela é criada e aperfeiçoada todos os dias para auxiliar a gente. Muitas vezes as pessoas acabam usando para coisas erradas, mas de um modo geral é para facilitar e melhorar a nossa vida. Então tá aí uma prova de que a inteligência artificial pode sim nos ajudar até a resolver crimes. E os crimes acontecem no meio digital, né? Porque aqui tá falando sobre o abuso sexual infantil desses casos. E que triste, né? E olha a quantidade de material pornográfico infantil que esse cara tinha. Não, e é um médico ainda, né? Que deveria assegurar pela segurança das crianças, pela saúde, fazendo algo desse tipo, né? Não faz nenhum sentido, né? Muito triste. Prever FM 6,49 e IPCA. Preços caem a 0,02% em agosto, na primeira deflação do ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país,
mostra que os preços caíram 0,02% em agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Neste mês, 2 dos 9 grupos do indicador tiveram queda, puxando a primeira deflação do ano e menor índice de junho de 2023, que foi de menos 0,08%. O grupo Alimentação e Bebidas registrou queda de 0,44% em agosto, contribuindo para recuo de 0,09 ponto percentual do índice geral. Já em habitação, a baixa foi de 0,51% e redução de 0,08 ponto percentual. Junto, os dois grupos representam 36,53% do IPCA completo. Assim, o resultado geral de agosto representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA de julho teve alta de 0,38%. Em agosto de 2023, os preços haviam subido 0,23%. O país tem, portanto, uma inflação acumulada de 4,24% em 12 meses, dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. No acumulado do ano, a alta é de 2,85%. O resultado é ligeiramente melhor do que a expectativa do mercado financeiro, que esperava 0% para o mês e acumulado de 4,26% em 12 meses. O grupo Alimentação e Bebidas registrou seu segundo mês consecutivo de quedas, puxado novamente pelo subgrupo Alimentação no Domicílio. Ali estão presentes os alimentos in natura, que tiveram problemas no início do ano pelas complicações climáticas. Com a redução dos choques e encerramento do fenômeno El Niño, o IBGE destaca as quedas de preços de batata inglesa para menos 19,4% e do tomate menos 16,89% e da cebola menos 16,85%. Entre os subitens que tiveram alta no mês estão o mamão, com alta de 17,58%, a banana prata, 11,37% e o café moído, com aumento de 3,70%. André Almeida, gerente de pesquisa de preços do IBGE, destaca que a principal causa da queda nos preços foi a maior oferta de produtos no mercado, resultante de um clima mais ameno que favoreceu a produção e intensificou a safra. A alimentação fora do domicílio teve alta de 0,33%, mas o avanço foi ligeiramente menor do que no mês de julho, que havia sido 0,39%. Já o grupo Habitação foi influenciado por uma forte deflação da energia elétrica residencial. A conta de luz teve queda de 2,77% no mês, por conta da mudança de bandeira tarifária no mês, de amarela em julho para verde em agosto. O grupo Transportes, um constante protagonista das divulgações de preço, teve estabilidade em agosto. O subgrupo de combustíveis teve alta de 0,61%, com altas de gás veicular, 4,10%, gasolina, 0,67% e óleo diesel, 0,37%. A gasolina, inclusive, teve o maior peso positivo no IPCA de agosto, com contribuição de 0,04 pontos percentuais no índice geral. Já são 3,84% de alta para o combustível nos últimos 2 meses, após o reajuste da Petrobras para as refinarias desde 9 de julho. Prever FM 6,52, o salário dos professores no Brasil é metade da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O salário inicial dos professores dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano no Brasil, é quase a metade do que recebem os docentes de países membros da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, segundo o relatório da entidade. No Brasil, os professores dessa etapa recebem em média $23.018 por ano, equivalente a cerca de R$128 mil. Esse valor é 47% menor do que a média dos 38 países da OCDE, que é de $40,058 ao ano, cerca de R$237 mil. Os dados são do relatório Education at a Glance, produzido pela OCDE e divulgados na manhã de terça-feira, dia 10. O documento analisa uma série de indicadores educacionais de 48 países. Além dos membros da organização, outras 10 nações são avaliadas. O cálculo para a comparação entre os salários é feito usando uma escala de paridade do poder de compra, que reflete o custo de vida de cada país. Também são considerados eventuais bonificações e o 13º salário. Entre os países avaliados, o Brasil tem o 9º menor salário para os professores dessa etapa de ensino. A remuneração média brasileira é menor do que a praticada em países da América Latina, como no Chile, que tem salário inicial de R$ 29.453
39 dólares por ano, e o México, que tem 33.062,45 dólares ao ano. O Brasil é também um dos poucos países analisados que reduziu o investimento de recursos públicos em educação entre 2015 e 2021. Nesse período, o percentual dos gastos públicos relacionados à área passou de 11,2% para 10,6%. Também segue como um dos países com menor gasto por aluno na educação básica. A média salarial dos professores brasileiros é um quarto dos valores pagos por Luxemburgo, país com maior remuneração inicial para os docentes, de 92.670,43 dólares. Outros dados do relatório mostram ainda que as condições de trabalho dos professores brasileiros são mais precárias. Além de receber menos, os docentes do Brasil trabalham mais horas e dão aula para turmas mais cheias. Segundo o documento, os professores dos anos finais de ensino fundamental têm carga horária de 800 horas letivas ao ano, enquanto a média da OCDE é de 706 horas anuais. Os professores dessa etapa também têm uma média de 22 alunos por turma. A média da OCDE é de 13 alunos por sala. O relatório diz que o trabalho dos professores consiste em uma variedade de tarefas, incluindo o ensino, mas também a preparação de aulas, a avaliação de tarefas e a comunicação com os pais. É materializado no que os professores já vêm falando, né, da desvalorização da profissão aqui no Brasil. A gente sempre fala isso, é um assunto recorrente, infelizmente, né, falar sobre isso. Mas agora eu tenho uma pergunta pra você que tá aí acompanhando o Primeiro Jornal. Seu filho tá sonhando com um PlayStation 5? Ele pode ganhar aqui na Prever FM. É um Super PS5 com 2 controles mais 2 jogos. É diversão garantida dia e noite sem parar. Para participar é facinho, ó. Acesse agora preverfm.com.br e se inscreva. O resultado rola dia 31 de outubro. É a promoção PS5 turbinado. Tá a fim de ganhar um PS5? Com certeza. Então bora se inscrever, preverfm.com.br. O Primeiro Jornal vai para mais um break aqui. E na sequência nós temos o nosso programa eleitoral obrigatório. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Prever FM 7:10 e o Primeiro Jornal tá de volta após o nosso horário político obrigatório. E a notícia que vem agora é a seguinte: a Câmara aprova projeto que equipara portadores de fibromialgia a pessoas com deficiência. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira um projeto de lei que institui uma política nacional para os portadores de fibromialgia, que tiveram sua condição incluída no rol de deficiências. A lei entra em vigor em 6 meses após sua publicação em Diário Oficial. O projeto ainda segue para análise do Senado. Com isso, os portadores de fibromialgia ficam equipados à pessoa com deficiência. A equiparação depende, segundo a lei, da realização de avaliação biopsicossocial feita por equipe multidisciplinar que considere os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. O projeto prevê que os portadores de fibromialgia devem ter acompanhamento multidisciplinar em seus atendimentos. Além disso, a política nacional também estabelece que é preciso disseminação de informações sobre a doença e incentivo à formação de profissionais especializados no atendimento aos pacientes portadores dessa doença. A fibromialgia é uma doença crônica que causa dores e transtornos, podendo se manifestar através de sensibilidade ao toque, queimações, formigamentos ou dores musculares. Além da dor, os pacientes também podem sentir fadiga, variações de humor, alterações intestinais, entre outros sintomas. É realmente uma doença bem complicada. A minha irmã tem fibromialgia e em alguns momentos ela chega realmente a ser limitante. Então é importante ser equiparado realmente à deficiência, porque às vezes realmente, algumas situações realmente limita a pessoa. E ela tem ganhado mais visibilidade recentemente, né? É importante discutir. Exatamente. Prever FM 712 e a Comissão Interamericana admite caso Boate Kiss e vai apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na tragédia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos admitiu uma petição apresentada por familiares de vítimas do incêndio da Boate Kiss, que cobra a responsabilização do Estado brasileiro pela tragédia ocorrida em Santa Maria em 2013.
O órgão agora se prepara para analisar o mérito do caso. A demanda chegou à comissão ligada à Organização dos Estados Americanos em 2017. Seus autores afirmam que as vítimas morreram sob condições cruéis, desumanas e degradantes, sendo asfixiadas e pisoteadas, e acusam o Estado de não adotar as medidas necessárias para prevenir o incidente. Eles ainda apontam demora no desdobramento do processo na justiça, impunidade e falta de reparação pelos danos causados. Para os familiares, foram violados os direitos à vida, à integridade pessoal, à liberdade, à segurança pessoal e às garantias judiciais. No relatório de admissão do caso, a presidente da CIDH, Roberta Clark, o primeiro vice-presidente Carlos Bernal Pulido e outros 2 comissários afirmam que o relato apresentado pelos familiares sugere possível negligência e falhas administrativas que resultaram em um desastre com múltiplas vítimas. O documento diz que o incêndio é associado a uma longa sequência de ações e omissões, desde a alegada concessão irregular de alvarás e a negligência na fiscalização das condições de segurança da boate, até a conduta de agentes públicos e privados antes, durante e após o incêndio. A Comissão Interamericana também nota que, embora as investigações tenham sido iniciadas rapidamente, a progressão para as etapas subsequentes foi notadamente lenta e problemática, com o decurso de mais de 10 anos sem que o processo penal alcançasse seu fim. O recebimento do caso foi aprovado pela comissão em 19 de junho deste ano, mas a comunicação da decisão a familiares das vítimas só ocorreu na terça-feira, dia 10, quando foi disponibilizada a íntegra do acordo. Na petição, os familiares afirmam, entre outros pontos, que o Corpo de Bombeiros não tinha equipamentos de proteção suficientes para resgatar as vítimas e se recordam do tratamento dispensado aos corpos daqueles que não sobreviveram. A enviar à comissão a sua manifestação sobre o caso em julho de 2022, o Estado brasileiro atribuiu os supostos atos de omissão, negligência e falta de cumprimento da lei ao município de Santa Maria, ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e ao Ministério Público Gaúcho. Foi apontado que o município concedeu licenças de forma irregular e deixou de exercer seu poder de polícia, que o Corpo de Bombeiros foi conivente em uma situação contrária a normas de prevenção a incêndios e que o Ministério Público teria deixado de colocar sob embargo o funcionamento da boate. O Brasil sustentou ainda que durante o processo penal foram realizadas 64 audiências e ouvidas 215 pessoas, o que mostraria a complexidade do caso, e diz que ações penais seguem em tramitação. Por considerar que ainda há processos em curso e que todos os recursos judiciais disponíveis no país ainda não foram esgotados, o Estado brasileiro defendeu que a petição fosse rejeitada pela comissão. A Comissão de Direitos Humanos, porém, concluiu que a lentidão da tramitação do caso da Justiça justifica sua análise, uma vez que não haveria explicação para a demora. A petição levada ao órgão internacional tem como autores a AVTSM, o Instituto Juntos, os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, Psicologia e de Serviço Social do Rio Grande do Sul, o Instituto dos Arquitetos do Brasil e o Sindicato dos Engenheiros do Estado. Depois de admitir um caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode solicitar novas informações e provas das partes envolvidas e convocar audiências e reuniões. Se decidir que o Estado praticou violações, o órgão pode fazer recomendações e até mesmo iniciar uma investigação oficial. Se as sugestões não forem seguidas, a comissão pode levar o caso a julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma das maiores tragédias do Brasil, né? Que vem se arrastando há mais de 10 anos. Imagina os familiares dessas vítimas. Não, são pessoas que se sentem injustiçadas e que não veem nada se movimentar há muito tempo já. Não conseguem solucionar isso, não conseguem realmente ter paz. Mas é muito importante a gente falar sobre, e a opinião pública está voltada para isso. Tiveram pessoas com papel fundamental, por exemplo, a jornalista Daniela Arbex, que escreveu o livro Todo Dia, Mesma Noite. Verdade. E ela trouxe revelações muito importantes para o caso, né? Que às vezes poderiam ficar ali escondidas, de que o próprio Estado foi negligente com o incêndio. E até mais recentemente a série que saiu também, Sim. né, na Netflix, também é bom que informa as pessoas de como foi, de como aconteceu, pelo menos muito assim superficialmente, porque só quem tava lá, só quem viveu é quem pode dizer, mas superficialmente ao menos nos informa de como foi passar por tudo aquilo. E dá visibilidade pro caso, né? Com certeza que precisa, é importante Sim. nessa situação.
Antes da gente sair para o nosso intervalo, 7h17 na Prever FM, o ministro quer qualificar 200 mil trabalhadores até 2025. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, destinou 24 milhões de reais, oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para a qualificação de 15 mil trabalhadores. O contrato faz parte do programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional. Foi assinado na segunda-feira, dia 9. A meta é atingir 182 mil trabalhadores treinados até o fim do próximo ano. 20 entidades que integram o contrato foram selecionadas por meio de edital de chamamento público nessa primeira rodada. Parceria similar já acontece entre o MTE e os institutos federais, as universidades e o Sistema Nacional de Emprego. Que é importante também que a gente sempre fala que emprego até tem, o que falta é justamente profissional qualificado. É verdade. Então, que busquem as qualificações que a gente possa empregar cada vez mais brasileiros por aí. Bom, nós vamos a mais um intervalo comercial aqui na Prever FM e na volta nós temos um bate-papo com Paola Nicole Franco. Ela é médica veterinária no CEMPAS, que é o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia aqui da Unesp de Botucatu. Até já já. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.